bom dia, bom dia! Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Café com Leitura. Estamos finalizando a 7ª edição. Bom dia, Rita, seja bem-vinda. Bom dia, Paula. Bom dia, Tati, amiga. Como estamos? Dormiu bem? Finalizando, gente, a 7ª edição do nosso queridinho. Vou dizer que é nosso queridinho. Bom dia, Bom dia, Elis. Bom dia, Jéssica. Alguém chamando aqui por vídeo. Sempre tem alguém que clica sem querer, né? Eu já fiz isso várias vezes também. Bom dia, Jéssica. Bom dia, Conceição. Bom dia, Ju. Bom dia, Carlinha. Bom dia, Cris. Bom dia, bom dia, bom dia. Como vocês estão? Bom dia, Cacá. Gente, hoje eu tô cansada, acordei. Nossa, foi bem difícil levantar, assim, sabe aquela preguiça da cama? Bom dia, Jussara. A Laura ontem ficou muito agitada, que ela passou a noite brincando na casa da amiguinha. E ela chegou agitada. Meu Deus, não queria dormir. Ai, bom dia, Ritinha. Bom dia, amiga. Bom dia, Christian. Bom dia, Christian. Olha, que legal. Seja bem-vindo. Você já tá aqui, né? Eu tô até falando baixo, né? De cansada. Eu também. Hoje está mais frio também. Jussara, mas o frio aí é quanto? 20 graus? Mas eu com 20 graus já tô passando frio. Tô com mais um pedido de confirmação. Socorro, Deus, não dormi gripão depois de 30 anos. É isso, amiga. Agora, ó, é mostrar pra tua mente. Bom dia, Célia. Bom dia, Denise. Bom dia, Camila. Seja bem-vinda. 12? Ó, tá frio então. Não, 12 tá frio. Pra mim já não dá. Com 12 eu já tô sofrendo, já tô com aquecedor. Agora que eu descobri essa história de aquecedor, porque, meu Deus, demorei tanto pra ter isso aí, meu Deus do céu. Bom dia, Simone. Gente, estamos finalizando. Página 173 nós estamos, é isso, né? 72. Eu sei que não vai dar, mas se a gente corresse no sentido de... se eu não comentasse tanto, já finalizaria hoje. Na verdade... Mas eu tô curiosa, né? Deixa eu ver uma coisa. Deixa eu ver. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder. Tá. É que eu ia dizer que ele tinha falado em 7 passos, né? E a gente tava no 3º. Só que a gente só tem mais um capítulo, daí eu tava pensando então como. Só que daí ele já inclui no mesmo capítulo ambiente, tempo, harmonia e precaução. Por isso. Tá. Então vamos lá, deixa eu ver. Tô disposta até, mas hoje vou segurar a academia, caindo o mundo aqui. Tem horas que é isso aí, amiga. Tu tá bem dedicada. Tá tudo bem, né? Bom dia, Rosiane. Vamos lá, galera, aquecer o dedo clicando no coração, adoro. É verdade, cadê a Rose? Cadê minhas ajudas aí dos títulos? Bom dia, bom dia, Márcia. Seus comentários são muito esclarecedores. Que bom, que bom. Gente, obrigada. Peraí. Obrigada, Jussara. Eu vi da Cacá agora também, obrigada. Bom dia, Jaque. Bom dia, Mara Marta. O que eu ia falar pra vocês? Não sei. Mas, outra coisa que eu tenho que falar também, meninas. Quem está aguardando... Bom dia, Dai. Quem está aguardando a xícara, me mandem o endereço. Eu pedi pra vocês, poucas me mandaram.
tá? Eu quero o endereço completo, porque antes eu tava só pelo CEP de vocês, porque eu queria passar o valor do frete. Agora eu preciso do endereço completo. E poucas me passaram. As xícaras serão enviadas na semana que vem. Então, assim, eu quero já todas, eu vou fazer uma volta só, porque eu ainda sou sozinha, tá? Então, eu vou fazer uma volta só pro correio, então eu espero todo mundo, certo? Claro, não vou ficar esperando, vou dar um prazo pra vocês, porque daí todas têm que mandar, tá bom? E aí, vocês viram, né, que a Tati e a Rita, elas já receberam as xícaras delas. Vamos lá, gente, então. Página 172. Falávamos do quê? Ambiente. Sim, Carlinhos, o teu tá ok. Uma das poucas que respondeu. Bem, estou aguardando, mas fiquem tranquilas, vai dar tudo certo. O procedimento mais efetivo de uma pessoa seguir estabelecer um ambiente. Tá, a gente tá falando sobre ambiente, então a gente vai chegar na pergunta. Bom dia, Ivonete, tudo bem? Ah, Carlinhos, o teu foi uma pergunta. Sim, o teu tá ok, tá tudo certo. Então vamos lá. A responsabilidade que as pessoas têm com seus parentes faz com que seja impossível para elas evitar a influência de um ambiente negativo? Olha só, a responsabilidade que as pessoas têm com seus parentes faz com que seja impossível para elas evitar a influência de um ambiente negativo? Vamos entender. Porque essa dúvida aqui ela é um pouco constante, vou dizer, tá? Bom dia, Sônia, seja bem-vinda. Fica aqui com a gente. Bom dia, Bianca, bom dia, Vicky, bom dia, Raquel. Nenhum ser humano deve a outro ser humano qualquer grau de responsabilidade que possa roubar o seu privilégio de construir os seus hábitos de pensamento em um meio positivo. Por outro lado, cada ser humano tem o dever de remover do seu ambiente toda e qualquer influência que possa remotamente desenvolver hábitos de pensamentos negativos. Nossa, isso aqui é bem importante, tá? Porque algumas pessoas se sentem assim, já me questionaram sobre isso também, e eu também. Essa não seria considerada uma filosofia de sangue frio? Somente os fortes sobrevivem. Ninguém consegue ser forte sem remover toda e qualquer influência negativa de si mesmo que possa, de alguma maneira, desenvolver hábitos de pensamentos negativos. Hábitos de pensamentos negativos resultam na perda do privilégio de autodeterminação, independentemente do que ou quem possa causar esses hábitos. Exatamente, amiga. Eu estava lembrando da nossa conversa ontem. Ó, a Rita falou bem um assunto que falamos ontem, se sentir responsável por outra pessoa. Exatamente. A gente conversou muito sobre isso na nossa jantinha, estava muito gostoso. Hábitos de pensamentos positivos podem ser controlados pelo indivíduo e devem ser feitos para servi-lo na busca por seus propósitos e metas. Hábitos de pensamento negativo controlam o indivíduo e o privam do privilégio de autodeterminação. E aqui é uma coisa importante que a gente precisa entender, que independente, né? Porque aqui ele falou de parente, tá? Então, independente se for uma amizade, se for um parente ou qualquer pessoa que seja, nós não somos responsáveis, entendam isso, tá? É claro, lembrem, tudo é uma questão de equilíbrio, tá? Então, é uma coisa que vocês vão ter que usar a precisão de vocês. Vocês lembram disso? A precisão é que vai dar o tom para aquilo, para a intensidade que vocês vão colocar em cima das pessoas, né? Ou se sentir dessa forma. Bom dia, Brubru. Lembra que eu comentei com vocês que uma moça perguntou para eu acho que era um budista, alguma coisa assim, eu não recordo, ou algum filósofo. Ela perguntou o quanto que eu preciso aceitar a minha família, né? Sendo que ela me consome, né? E ele falou o quanto tu precisa de veneno para morrer. Então, é o que eu falei para vocês, a gente pode ter, né, relacionamentos, relações, enfim, mas não vai ser a nossa convivência diária. Lembra que as pessoas que estão mais com a gente
mais presente, né, na nossa rotina, no nosso dia a dia, são as que mais vão nos influenciar. Então a gente precisa cuidar também, tá? Às vezes a gente dá uma, né, afastada, intencional, tipo, não, deixa eu viver um pouco aqui minha vida, porque às vezes a gente começa numa ida, daqui a pouco tá lá de novo, e daqui a pouco de novo, e daqui a pouco tá envolvido e quer estar lá toda hora. Eu tô falando em qualquer lugar, tá? Mas é isso. Deduzo, baseado em tudo que você disse, que todos aqueles que controlam as influências do meio pelo qual seus hábitos de pensamento são construídos são mestres de seus destinos no planeta e que todos os outros são dominados por seus destinos terrenos. Estou fazendo essa afirmação de forma correta? Perfeitamente. Isso é bem desafiador mesmo, mas precisamos ter consciência e ter esse distanciamento seguro. Exatamente. Até porque ninguém vai fazer por vocês. Ninguém vai fazer, né, controlar amenizar, melhorar o teu ambiente, se não for tu mesmo, não tem jeito. Ou pelo menos saber escolher as pessoas. O que estabelece os hábitos de pensamento de uma pessoa? Todos os hábitos são estabelecidos devido a desejos ou motivos inerentes ou adquiridos. Quais sejam os hábitos, são os resultados de alguma forma de desejo definido. O que ocorre com o cérebro físico enquanto uma pessoa está formando hábitos de pensamento? Os desejos são impulsos de energia organizados, chamados de pensamentos. Desejos que são mesclados com sentimentos e emoções magnetizam as células cerebrais, nas quais eles estão armazenados, e preparam essas células para que sejam assumidas e direcionadas pela lei do ritmo hipnótico. Então, olha só, o desejo, ele é o impulso da energia organizada, que a gente chama de pensamento, ele está falando aqui. Então, é sempre assim, o nosso desejo, ele vai gerar um pensamento. E esse pensamento, mesclado com sentimento e emoção, ele atrai. Então, lembra, não é só o que a gente pensa, mas é tudo o que a gente pensa alinhado com o nosso pensamento. Então, por que às vezes eu até falo, né, que a gente a gente precisa entrar em harmonia, tá? Entrar em harmonia é entrar numa coerência cardíaca, como diz o Dr. Joe Dispenza. Por quê? Eu preciso sim ter o pensamento, mas o pensamento ele precisa estar alinhado com o coração, ou seja, com o sentimento. Porque se eu estou pensando uma coisa, mas eu estou emitindo outra, eu vou atrair o que eu estou emitindo. O meu coração, as minhas emoções, elas são muito mais poderosas do que um simples pensamento. Quando, sei lá, eu quero fazer mais dinheiro, tá? Bom dia, Dani, bom dia, Isma, bom dia, Sani. Eu quero fazer mais dinheiro. E aí eu quero me mover para aquela situação. Eu tô pensando lá que eu quero fazer dinheiro. Só que em algum momento eu tô vibrando escassez. O que eu vou atrair? O dinheiro ou a falta dele? Tá? Então a gente precisa prestar atenção nisso. Quando qualquer pensamento aparece no cérebro ou é criado lá e é misturado com os sentimentos puros da emoção do desejo, a lei do ritmo hipnótico começa a agir. De uma vez por todas, começa a traduzir isso no seu equivalente físico, tá? Pensamentos dominantes, que por sua vez agem inicialmente pela lei do ritmo hipnótico, são aqueles que estão mesclados com os desejos mais profundos e com os mais intensos sentimentos envolvidos. Hábitos de pensamento são estabelecidos pela repetição dos mesmos pensamentos. Olha só. Então, nós somos o resultado daquilo que nós pensamos e mantivemos em nossa mente antes de tudo até chegarmos aqui. Tá? Provavelmente muitas pessoas... não sei se era bem isso que eu queria falar, mas agora eu vou falar. Provavelmente muitas pessoas que estão aqui na live estavam pedindo por respostas e não tinham acesso a esse conteúdo. Provavelmente não. Na verdade, eu recebi algumas mensagens nesse contexto. Nossa, eu estava pedindo muito uma resposta, eu estava num momento muito desafiador e eu precisava fazer alguma coisa diferente. Eu te conheci, caí do nada na live, aquela coisa, né?
que a gente fala do nada, que não é do nada. A gente estava pedindo por aquilo, a gente estava com um sentimento de tipo, eu preciso mudar, eu preciso fazer alguma coisa. E as oportunidades vêm. E aí vem da gente, né, pegá-las ou não. Eu sou uma pessoa dessa. Olha que legal, Jussara. Eu não lembro de tu ter falado isso. Mas desculpa, tá? Mas é que às vezes eu falo com tanta gente que daí eu acabo confundindo as histórias. Não que eu esqueça as histórias, mas às vezes eu confundo. Então, mas assim, e voltando também, assim, hábitos de pensamento são estabelecidos pela repetição dos pensamentos, é que daí eu queria falar na questão do hábito mesmo, né? Então, todo o padrão que nós mantivemos na nossa mente faz com que a gente tenha determinados comportamentos na nossa vida, mesmo que a gente não queira ter. Entende? Tá, vamos lá. Quais são os motivos ou desejos que mais impelem e inspiram a ação do pensamento? Então vamos ver. Ele está perguntando os motivos ou desejos que impelem e inspiram, né? Ou seja, atraem, né, a ação do pensamento. Os 10 motivos mais comuns que mais inspiram pensamentos voltados para a ação, deixa eu só ver se eu entendi certo. Tá. São estes: o desejo por sexo e amor, o desejo por alimento, o desejo por autoexpressão espiritual, mental e física, o desejo pela perpetuação da vida após a morte, o desejo por poder sobre outros, o desejo por riquezas materiais, o desejo por conhecimentos, o desejo de imitar outros, o desejo de se sobressair sobre outros, os 7 medos básicos. Os 7 medos básicos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não, os 7 medos básicos. Esses são os motivos principais que inspiram a maior parte de todas as ações. Os medos, ele colocou, eu não sei se ele vai falar aqui, mas ele trouxe bastante no livro Quem Pensa Enriquece, vocês lembram? Mas eram seis medos básicos, né? Agora eu estou um pouco confusa, mas vamos seguir aqui. Bom dia, Fábio. Bom dia, Alessandra. Sua live apareceu por um acaso no tempo que eu estava fazendo cardio em jejum. E eu estava desejando voltar a ler, mas também precisava mudar a minha realidade. Doente, várias cirurgias e afastada. Ah, é verdade. Fiquei 1 ano e 8 meses afastada do trabalho. É verdade. E voltou agora, né? Que massa. Muito bom. E os desejos negativos, tais como a ganância, a inveja, a avareza, o ciúme e o rancor. Esses sentimentos negativos não são expressados mais frequentemente do que qualquer um dos sentimentos positivos? Todos os desejos negativos não são nada exceto frustrações de desejos positivos. Os desejos ou os pensamentos negativos, eles só aparecem quando os nossos pensamentos positivos não estão fortalecidos. Eu não sei se vocês conseguem entender a profundidade que eu estou querendo passar. Por quê? Eu vou falar uma coisa aqui. O mal, ele não existe. Ele só existe pela ausência do bem. Se eu só tenho bem, o mal, ele não existe. Vocês conseguem entender isso? Mude o pensamento e começa a reescrever seu destino. Quem domina as emoções não é mais escravo das circunstâncias. Exatamente, Ju. Tá? Então, se eu mantenho na minha mente as coisas positivas, e quanto mais eu fortaleço isso, não há espaço para o outro lado. Adoro essa tela assim. Assim. Tá. Esse é um novo ponto de vista nessa questão dos pensamentos negativos. Se estou entendendo o que você disse, todos os pensamentos negativos são inspirados pela negligência ou fracasso de uma pessoa em se adaptar harmoniosamente às leis da natureza. Isto está correto? Bom dia, Roberta. Tudo bem? Estou te devendo resposta. Não esqueci. Isso está corretíssimo.
A natureza não tolerará quaisquer inatividades ou vácuos de qualquer tipo. Isso, o mal só existe pela ausência do bem. Exatamente. A natureza não tolerará quaisquer inatividades ou vácuos de qualquer tipo. Todo o espaço deve ser, e na verdade é, preenchido com alguma coisa. Olha só. Então nós temos o espaço. Nós temos o espaço. E a gente precisa preencher esse espaço. Ele vai ser ocupado com alguma coisa. E nós não nascemos com pensamentos negativos, de certa forma. Porém, a gente vai adquirindo, né? Estou falando assim. É muita coisa para falar. Deixa assim, tá bom já. Eu começo a viajar nos meus pensamentos, mas aí a gente vai longe. Tá bom por enquanto. Tudo nesta existência, tanto de natureza física como espiritual, deve ser e estar em constante movimento. Lembra? Movimento gera prosperidade. O movimento, ele é o símbolo da criação. Que louco isso! Vou mostrar pra vocês uma coisa. Ah, não é aqui. Eu tenho essa tatuagem aqui, ó. Só que essa tatuagem eu fiz porque eu gostei, não tinha significado algum. E eu dei significado pra ela de movimento. Olha só que doido. E eu lembrei disso agora. Isso aqui faz, lá, 20 anos que eu tenho. Que loucura. Olha como as coisas vão se encaixando, né? Eu sempre busquei por movimento. E eu nunca entendi, até poucos anos atrás, que o movimento é a criação. Eu, de alguma forma, já buscava, né, esse movimento de criação. Só que eu não sabia, talvez, explicar. Talvez não, com certeza. Legal. Então, tudo nesta existência, tanto de natureza física como espiritual, deve ser e estar em constante movimento. O cérebro humano não é exceção a essa regra. Ele foi criado para receber, organizar, especializar-se e expressar o poder do pensamento. Quando um indivíduo não usa o cérebro para a expressão de pensamentos criativos e positivos, a natureza preenche o vácuo, forçando-o a agir em cima de pensamentos negativos. Não pode haver indolência ou inatividade no cérebro. Não existe, tá? Por isso que não existe também a gente não pensar em nada, né? Muitas pessoas acham, eu vou meditar, então não vou pensar em nada. Não é isso. Fica sem pensar em nada, vê se tu consegue. Olha só. Não existe inatividade na nossa mente. Entenda esse princípio, inclusive quando a gente está dormindo, tá? Não existe. Entenda esse princípio e você terá um novo e importante entendimento sobre as influências que o ambiente exerce nas vidas dos seres humanos. Parabéns, Rita. Há sempre uma dualidade? Sim, sempre. Sempre. Eu sempre dizia que não gostava de rotina. Tudo ficava do mesmo jeito. Eu ficava incomodada. Sim. A gente não gosta da rotina quando não gosta da rotina que a gente tem, né? A natureza, mas também em tudo que alimentamos. Sim. Quando criança, minha mãe me dizia: o escuro é a ausência de luz. Não precisa ter medo, exatamente. É a mesma ligação, a mesma. Nossa, gente, como eu gosto de falar com pessoas inteligentes.
Obrigada por estarem aqui, sério. Sério. Cara, eu preciso dar continuidade em algumas coisas pra vocês, porque a gente precisa aprofundar. Eu sinto que vocês estão ficando cada vez mais prontas. Ai, aí meu coração começa a palpitar porque eu preciso externalizar algumas coisas. Vamos juntas, tá? Mas continuem aqui. Ai, vamos lá. Você entenderá melhor também como a lei do ritmo hipnótico opera, sendo ela a lei que mantém tudo e todos em constante movimento, por meio de alguma forma de expressão de princípios tanto negativos como positivos. Bom dia, Rô, tudo bem? A natureza não está interessada nesse tipo de moral. Ela não está interessada no certo ou no errado. Ela não está interessada na justiça ou na injustiça. O seu interesse é unicamente de forçar tudo a expressar ação de acordo com a sua natureza. Essa é uma interpretação muito reveladora da forma como a natureza se comporta. A quem devo solicitar corroboração das suas afirmações? Aos homens de ciências, aos filósofos, a todos os pensadores deste mundo. Por último, às manifestações físicas da própria natureza. Usar a natureza como referência, né, para a gente entender essas questões, e até a Bruna trouxe isso ali, né? Ó, o escuro é a ausência de luz, né? Eu precisava dessa informação, estamos prontas. Ai, coisa boa, né, gente? A natureza não tem nada parecido com matéria morta. Cada átomo da matéria está em constante movimento. Toda a energia movimenta-se contínua e constantemente. Não existem espaços vazios em lugar algum. Bom dia, Graça. Ai, que dó, tava sem internet, mas que bom que a live vai ficar gravada. Acompanha depois, tá? Porque perdeu bastante coisa interessante e importante. Mas não vai deixar de perder. O tempo e o espaço são literalmente manifestações do movimento, com tal grandeza de velocidade que não pode ser medida pelos seres humanos. O tempo e o espaço são literalmente manifestações do movimento. Isso aqui é outra coisa que dá para bugar a cabeça. Por tudo que você está dizendo, uma pessoa é forçada a concluir que as fontes de conhecimento são chocantemente limitadas. Aí ele responde, as fontes desenvolvidas de conhecimento são limitadas. Todo o cérebro de um adulto normal é um portal em potencial para todo o conhecimento que existe através dos universos. Então, olha só. As fontes desenvolvidas de conhecimento são limitadas. As fontes são limitadas. Tá? Só que todos nós temos o potencial para acessar os conhecimentos ilimitados. As tais infinitas possibilidades. Todo o cérebro de um adulto normal tem dentro do seu mecanismo a possibilidade de se comunicar diretamente com a inteligência infinita, a fonte de onde provém todo o conhecimento que existiu, existe e existirá. Gente, tudo que foi criado aqui no plano físico saiu da ideia de alguém, e essa ideia foi acessada aonde? Se não na forma infinita, no éter e de tudo que permeia esse universo, ou esses universos, como ele está falando aqui. Olha a nossa comunidade, olha a coisa boa. Ai. A sua afirmação me leva a crer que todos os seres humanos podem tornar-se aquilo que chamam de Deus. É isso que você quer dizer? Por meio da lei da evolução, o cérebro humano está sendo aperfeiçoado para comunicar-se automaticamente com a inteligência infinita. A perfeição virá pelo desenvolvimento organizado do cérebro, por sua adaptação às leis da natureza. O tempo é o fator que trará a perfeição. O que causa ciclos de eventos recorrentes, tais como epidemias de doenças, crises econômicas, guerras e ondas de crimes? Vai vendo.
Todas as epidemias, nas quais um grande número de pessoas é afetado de maneira similar, são causadas pela lei do ritmo hipnótico, por meio da qual a natureza consolidada, pensamentos de natureza similar, faz com que esses pensamentos sejam expressados por meio de uma ação em massa. Ai, ai. Existe uma lei que diz, exato, existe uma lei que diz, tudo que está acima está abaixo, tudo que está dentro está fora. Tudo que está no pequeno está no grande. E o que isso quer dizer? Que nós, com os nossos pensamentos e sentimentos, já fazemos, estou falando de pensamentos negativos, sentimentos negativos, de acordo com a forma como a gente vive, já temos muitas catástrofes individuais, né? Vou chamar meu amigo Felipe Red de perto. A vida de todo mundo é dramática. E se a gente parar em detalhe, todo mundo tem, né, seus perrengues. Então, se a gente tem os nossos perrengues, e se a gente não aprende a lidar com eles, a gente vai criando catástrofes na nossa vida. Se a gente cria individualmente, com a nossa pequenez de energia que nós temos, catástrofes muito grandes na nossa vida, imagina nós todos alinhados nesse mesmo pensamento. O que vira isso? Uma catástrofe coletiva. Tivemos uma pandemia, melhor dizendo, ainda estamos, porque a pandemia é classificada que será por 5 anos. Que live, senhoras e senhores. É, né? Maravilhosa, eu diria. Gratidão por estar na mesma energia que vocês. Nós estamos, com certeza, em algum grau, com as energias direcionadas para o mesmo ponto. Com certeza. É ou não é de explodir a cabeça? Então, a grande crise econômica foi colocada em ação devido ao grande número de pessoas que foram influenciadas a liberarem pensamentos de medo? Isso está correto? Perfeitamente. Vocês entendem quando a gente fala principalmente das notícias? As notícias que nos trazem medo? O quanto que a gente vai emitindo esses sentimentos? E o quanto que isso vai reverberando? Pensa o seguinte, eu já falei isso aí pra vocês lá no livro, talvez A Magia, O Segredo. Quando a gente tem um lago, a gente tá olhando pro lago, a gente joga uma pedra, né? Essa pedra, ela cai e não faz aquelas ondinhas e elas vão se ampliando? É isso que acontece. Nós, com a nossa energia, a gente não atinge só a gente atinge a nós, aos mais próximos. Então, se eu tô emitindo uma energia negativa ou positiva, independente, eu estou atingindo o próximo, os que estão mais próximos. E quanto mais essa energia vai se expandindo, ela vai perdendo força, mas ainda assim ela vai atingindo os outros meios, de alguma forma. Imagina agora todo mundo emitindo essas ondas e essas ondas se cruzando. Eu tenho isso desenhado dentro do programa CMR. Quem teve já a oportunidade de estar lá dentro, eu desenhei isso em forma de vídeo. Tem para vocês enxergarem exatamente como isso funciona. Tá? Seguindo. Então, ele falou aqui, né? Que a crise econômica foi colocada em ação devido ao grande número de pessoas que foram influenciadas a liberarem pensamentos de medo. Olha só, foram influenciadas a liberarem pensamentos de medo. Perfeitamente. Milhões de pessoas estavam agindo para conseguir alguma coisa em troca de nada, pela aposta no mercado financeiro. Quando elas de repente descobriram que tinham conseguido nada por alguma coisa, elas se aterrorizaram. Bom dia, Maria, não tinha te visto aqui. Que bom te ver aqui. Correram para os seus bancos e retiraram os seus dinheiros. E o pânico estava instalado.
Por causa do pensamento em massa de milhões de mentes, todas pensando em termos de medo da pobreza, a crise prolongou-se por alguns anos. Deixei de ver TV e notícias bombásticas e me fez muito bem. Paz no meu coração. Perfeito, Rita. Muito bom. Pelo que você está dizendo, deduzo que a natureza consolida os pensamentos dominantes das pessoas e os expressa por meio de alguma forma de ação em massa, tais como crises econômicas, momentos de euforia nos negócios e assim por diante. Isso está correto? Você está com a ideia certa. Vamos agora para o próximo dos 7 princípios. Vá em frente e o descreva. O próximo princípio é o tempo, a 4ª dimensão. Nossa, ele vai entrar nisso daqui. Bora. Qual a relação? Vocês já viram alguém ler um livro nessa loucura que eu fico aqui? Me desculpa, às vezes eu me empolgo, mas é porque realmente não tem como. Qual a relação que existe entre o tempo e o funcionamento da lei do ritmo hipnótico? O tempo é a lei do ritmo hipnótico. Bom dia, Jane. O lapso de tempo necessário para dar permanência aos hábitos de pensamento depende principalmente do objeto e da natureza dos pensamentos. Então, o tempo que a gente leva para criar o hábito depende principalmente do objeto e da natureza dos pensamentos. Eu também estou empolgada aqui. Ai, que legal! Ai, que bom, Dai. Fico feliz. Muito feliz. Mas entendi, pelo que você disse antes, que a única coisa permanente na natureza é a mudança. Se isso é verdade, então o tempo está constantemente mudando, rearranjando-se e recombinando todas as coisas, incluindo os hábitos de pensamentos das pessoas. Como então poderia a lei do ritmo hipnótico dar permanência aos hábitos de pensamento de uma pessoa? O tempo divide todos os hábitos de pensamento em 2 classes: pensamentos negativos e pensamentos positivos. Já sabemos isso muito bem. Os pensamentos de um indivíduo estão constantemente modificando-se e sendo recombinados para se adequarem aos desejos desse indivíduo. Mas os pensamentos não mudam do positivo para o negativo ou vice-versa, exceto pelo esforço voluntário por parte do indivíduo. O trabalho é meu. O trabalho é meu. O tempo penaliza o indivíduo por todos os pensamentos negativos e o recompensa por todos os pensamentos positivos, de acordo com a natureza e o propósito dos pensamentos. Se os pensamentos dominantes de uma pessoa são negativos, o tempo penaliza o indivíduo construindo em sua mente o hábito do pensamento negativo, e então ele procede para solidificar esse hábito em um ato permanente durante cada segundo de sua existência. Os pensamentos positivos são, da mesma forma, construídos pelo tempo e acabam tornando-se hábitos permanentes. O termo permanência, ele coloca entre aspas, é claro, refere-se à vida natural do indivíduo. Literalmente falando, nada é permanente. O tempo converte hábitos de pensamento naquilo que pode ser chamado permanência durante a vida do indivíduo. Ou seja, o tempo que permaneceu, né? Então, Napoleão fala: agora tenho um entendimento melhor de como o tempo trabalha. Ele não aprofundou tanto assim. Quais outras características tem o tempo em conexão com o destino dos seres humanos na Terra? O tempo é o tempero que influencia a natureza, por meio do qual as experiências humanas podem ser amadurecidas em sabedoria. As pessoas não nascem com sabedoria, mas elas nascem com a capacidade de pensar e podem, pelo lapso do tempo, chegar à sabedoria pelos seus pensamentos. Os jovens têm sabedoria somente em assuntos elementares. A sabedoria vem somente com o tempo.
Ela não pode ser herdada e não pode ser transferida de uma pessoa para outra, exceto pelo lapso do tempo. O passar do tempo pode forçar um indivíduo a adquirir sabedoria? Não. Então é aquela história, né? Nem todo mundo que já viveu, né, em determinado período, vai ter a sabedoria e maturidade. A sabedoria vem somente para os não alienados, que formam hábitos de pensamentos positivos como uma força dominante em suas vidas. A Cintia Chagas já falou que não é em suas vidas, né? É em sua vida, independente da quantidade de pessoas. Isso me incomoda no livro. Pelo menos foi o que ela disse. Os alienados e todos aqueles cujos pensamentos dominantes são negativos nunca adquirem sabedoria, exceto de coisas elementares. Pelo que vocês... Um pouquinho. Pelo que você está dizendo, entendo que o tempo é amigo da pessoa que treina a sua mente a seguir padrões de pensamentos positivos e inimigo da pessoa que se aliena em hábitos de pensamentos negativos. Isso está correto? Isso é precisamente verdadeiro. Todas as pessoas podem ser classificadas como alienadas ou não alienadas. Alienadas estão sempre à mercê das não alienadas, e o tempo faz com que essa relação seja permanente. Você quer dizer que, se eu me alienar ao longo da minha vida, sem propósito ou objetivo definido, o não alienado pode tornar-se meu mestre, e o tempo serve somente para dar ao não alienado uma vantagem mais forte e mais permanente sobre mim? Corretamente. Então, quanto mais tempo nós permitirmos sermos alienados, mais, qual é a palavra aqui? Mais permanente vai ser o poder do não alienado sobre a gente. O que é a sabedoria? A sabedoria é a habilidade de relacionar-se com a lei da natureza, de tal forma que elas possam servir a você, e a habilidade de relacionar-se com outras pessoas, de tal forma que você possa ganhar a cooperação harmoniosa e consciente dessas pessoas, para ajudarem-no a conseguir qualquer coisa que queira da vida. Então, o conhecimento acumulado não é sabedoria? Céus, não! Se conhecimento fosse sabedoria, as realizações da ciência não seriam convertidas em instrumentos de destruição. Caraca! Caraca! O que é necessário para converter conhecimento em sabedoria? Tempo mais o desejo por sabedoria. Então, o tempo, porque eu vou precisar do tempo, mais o desejo por sabedoria, vai me trazer a sabedoria. Forte, né, Graça? A sabedoria nunca pode ser imposta a uma pessoa. Ela é adquirida. Se é que é adquirida, pelo pensamento positivo, por meio de um esforço voluntário e pessoal. É o que nós estamos fazendo aqui, né? Trazendo essa voluntariedade para, de fato, termos sabedoria, maturidade. É seguro para todas as pessoas ter conhecimento? Nunca é seguro para qualquer pessoa ter um conhecimento extensivo sem sabedoria. Tá. Vamos voltar um pouquinho porque a Dai falou o seguinte. Não peguei essa frase que você circulou, Raquel. Pode repetir? Posso. Ele perguntou o seguinte. Conhecimento acumulado não é sabedoria? Porque o conhecimento que a gente fala é a parte intelectual, né? Todo esse conhecimento que a gente vai adquirindo com pesquisas, né? Com observação. Se conhecimento fosse sabedoria, ou seja, se só esse conhecimento intelectual me trouxesse a sabedoria, as realizações da ciência não seriam convertidas em instrumentos de destruição. Então, por exemplo, que se chega às bombas, né, das guerras, todo esse conhecimento que a gente está tendo não necessariamente serve
para gerar o bem e fazer com que a gente utilize a nossa sabedoria. Então, as pessoas que, lembra, o bem, o mal só existe pela ausência do bem. Que bom, tá? Então, mas só para finalizar, o mal só existe pela ausência de bem. Então, a mesma coisa, o conhecimento, ele pode ser utilizado tanto para um lado quanto para o outro. Só que as pessoas sábias, que sabem o que elas emitem, é o que a gente vai ter ao nosso entorno. Então, se todos tirassem o mal, né, da nossa volta, da nossa órbita, do nosso universo, se nós tirássemos isso, entendendo sobre o bem, nós não teríamos o mal, nós não teríamos as destruições. Então, falta sabedoria dessas pessoas para utilizarem da forma correta o conhecimento. É seguro para todas as pessoas ter conhecimento? Nunca é seguro para qualquer pessoa ter um conhecimento extensivo sem sabedoria. Daí ele reforçou isso aqui. Em que idade a maioria das pessoas começa a adquirir sabedoria? A maioria das pessoas que adquire sabedoria o faz após ter passado a idade dos 40. Antes desse período, a maioria das pessoas está muito ocupada angariando conhecimentos e os organizando em planos em vez de gastar o tempo no esforço em conseguir sabedoria. E mesmo depois dos 40, a gente tem muita gente que não acessa a sabedoria, tá? Vamos deixar isso claro, porque foi o que ele falou aqui. A pessoa, ela só adquire com o tempo mais o desejo por sabedoria. Tá? Qual circunstância da vida é mais apta para levar uma pessoa a adquirir sabedoria? Olha só. A adversidade e fracasso. Essas são as linguagens universais de que a natureza se utiliza para transmitir sabedoria a todos aqueles que estão preparados para recebê-la. A adversidade e o fracasso sempre trazem sabedoria? Não. Somente para aqueles que estão prontos para receber a sabedoria e voluntariamente procuram por ela. Então, assim, nem sempre o fracasso e a sabedoria... Desculpa. Nem sempre o fracasso e a adversidade vai trazer a sabedoria. Mas, em toda adversidade e fracasso, existe a sabedoria. Então, de que forma nós iremos receber essa adversidade e esse fracasso? Essa é a sutil diferença. O que determina o quão pronta está uma pessoa para receber a sabedoria? O tempo e a natureza dos hábitos de pensamento. Então, nós estamos aqui evoluindo para a sabedoria, porque nós estamos dedicando tempo, primeiro que o tempo está passando, né? Tipo, nós estamos com a nossa vida passando, e a natureza dos hábitos de pensamento é o que a gente está fazendo aqui, modificando esse padrão, tá? Conhecimento adquirido recentemente equivale a conhecimento já testado e comprovado? Não. Conhecimento testado através do intervalo do tempo sempre é superior àquele que é recentemente adquirido. O tempo dá ao conhecimento a definição em termos de qualidade, quantidade e confiabilidade. Nunca se pode ter certeza de um conhecimento que não tenha sido testado. O que é um conhecimento confiável? É o conhecimento que se harmoniza com a lei natural, o que significa que é baseado em pensamentos positivos. O tempo modifica e altera os valores do conhecimento? Sim, o tempo modifica e altera todos os valores. Aquilo que é conhecimento apurado hoje pode tornar-se nulo e inválido amanhã, devido ao rearranjo do tempo dos fatos e valores. É aquela coisa que a gente fala que a gente está sempre que a gente fala não, que a gente percebe com o passar do tempo. Ontem até a Rita, né, nossa amiga, estava falando sobre isso. Ela disse, a coisa já aconteceu, aquilo lá não volta mais. E pensa o quanto nós vivemos coisas, a gente até falou de máquina de escrever, a gente foi longe ontem na nossa conversa, né? E a gente falou exatamente sobre isso, tipo, as coisas estão acontecendo, as coisas estão evoluindo, aquilo lá, ela perde o valor. E é isso que ele está falando aqui.
tá? Aquilo que é conhecimento apurado hoje pode tornar-se nulo e inválido amanhã devido ao rearranjo do tempo dos fatos e valores. O tempo modifica todos os relacionamentos humanos para melhor ou para pior, dependendo da forma pela qual as pessoas se relacionam umas com as outras. No domínio dos pensamentos, existe um momento que é próprio para semear as sementes destes, e existe um momento próprio para fazer a colheita deles. Da mesma forma como existe um momento correto para plantar e para colher no solo da terra. Isso aqui é muito importante vocês entenderem, porque muitas de vocês me perguntam: meu Deus, eu estou estudando, eu estou fazendo, nananã, e eu não estou vendo resultado, eu não estou vendo mudança. Calma, tá? Então, existe o tempo de plantar e existe o tempo de colher. Sem a medição adequada do tempo entre a semeadura e a colheita, a natureza modifica ou retém as recompensas de semeadura. Ou seja, quando eu travo, quando eu quero colher antes do tempo, ela modifica ou retém a recompensa. É a mesma coisa que eu botei uma planta, uma flor lá para nascer. Eu tô regando, eu tô lá, não sei o que, daqui a pouco eu cansei de esperar a flor não saiu. Eu arranco aquele pedaço, aquele brotinho, eu arranco. A flor nunca mais vai acontecer, tá? Então, parabéns, Raquel, muito boa essa analogia. Leitura mais que rica de informação e conhecimento. Realmente, gente. Eu sempre falo isso, eu sei que eu sempre falo isso nos livros, mas tá cada vez melhor, né? Vamos dizer assim, tá cada vez melhor. Vá em frente agora e descreva os 2 últimos dos 7 princípios. O próximo princípio é a harmonia. Observando-se toda a natureza, pode-se encontrar provas de que toda lei natural acontece de maneira ordenada pela lei da harmonia, ou por meio da lei da harmonia. O meu lema desde que te conheci, há um tempo determinado para tudo. Exatamente. E é isso, gente. Se eu vou colher, eu não sei, tá? Eu não sei quanto tempo. Se eu vou colher cebola, ela levou um tempo pra estar ali. Se eu vou colher cenoura, é outro tempo. Se eu vou ter um bebê, é outro tempo. Cada coisa tem seu tempo. Por meio do funcionamento dessa lei, a natureza força tudo o que estiver dentro dos limites de determinado ambiente a relacionar-se de forma harmoniosa. Entenda essa verdade e você terá uma nova e intrigante visão da força do ambiente. Você entenderá por que a associação com mentes negativas é fatal para todos aqueles que estão em busca da autodeterminação. Você quer dizer que a natureza voluntariamente força os seres humanos a se harmonizarem com as influências do seu meio? Sim, isso é verdade. A lei do ritmo hipnótico impõe à força sobre cada ser humano as influências dominantes do ambiente em que ele vive. Se a natureza força os seres humanos a sofrerem a influência do ambiente em que eles vivem, que meios disponíveis existem para eles escaparem de um ambiente de fracasso e pobreza quando, na verdade, eles desejam fugir desse meio? Prestem atenção. Eles devem mudar imediatamente desse ambiente ou permanecerão orientados e envoltos pela pobreza. A natureza não permite que ninguém escape das influências do seu ambiente. Contudo, a natureza, em sua abundante sabedoria, dá a cada ser ou ser humano o privilégio de estabelecer o seu próprio ambiente mental, espiritual e físico. Entretanto, uma vez que ele tenha escolhido o seu ambiente, invariavelmente acabará se tornando parte dele. Esse é o funcionamento inexorável da lei da harmonia. Em uma associação com fins comerciais, por exemplo, quem estabelece a influência dominante que determina o ritmo do ambiente? O indivíduo ou os indivíduos que pensam e agem com definição de propósito. É simples assim? Sim. A definição de propósito é o ponto de partida pelo qual um indivíduo deve estabelecer o seu próprio ambiente. Acho que não consegui acompanhar bem o seu raciocínio. O mundo inteiro está dividido pela guerra e pelas crises econômicas, e ainda outras formas de crises e rixas que podem representar qualquer coisa exceto harmonia. A natureza não parece estar forçando as pessoas a se harmonizarem uns com os outros. Como você explica essa inconsistência? Não há inconsistência. As influências dominantes do mundo são, como você diz, negativas. Muito bem, a natureza está forçando os seres humanos a se harmonizarem com as influências dominantes do ambiente do mundo.
Então, se a gente tá todo mundo nessa vibração negativa, a gente está se harmonizando negativamente. Manifestações de harmonia podem ser tanto positivas quanto negativas. Por exemplo, um grupo de homens em uma prisão pode, e eles geralmente o fazem, pensar e agir de maneira negativa. Mas a natureza faz com que a influência dominante da televisão seja impressa em cada indivíduo que está presente nela. Vamos de novo. Um grupo de homens em uma prisão pode, e eles geralmente o fazem, pensar e agir de maneira negativa. Mas a natureza faz com que a influência dominante da televisão seja impressa em cada indivíduo que está presente nela. Um grupo de pessoas orientadas para a pobreza e que vivem em apartamentos pode lutar contra si mesmo e aparentemente resistir a todas as formas de harmonia. Mas a natureza faz com que cada um torne-se uma parte da influência dominante da casa em que eles vivem. Harmonia, da forma como o seu significado está sendo utilizado aqui, quer dizer que a natureza interrelaciona todas as coisas que são similares através de todos os universos. As influências negativas são forçadas a associarem-se umas com as outras. Lembra que eu falei sobre as energias se cruzarem? Não importando onde elas possam estar, as influências positivas são, tanto quanto as negativas, definitivamente forçadas a associarem-se umas com as outras. Então, por que existe uma catástrofe ou existe um acidente coletivo e estão exatamente aquelas pessoas ali, naquela situação? Por que outras estão próximas assistindo àquela situação? E por que outras estão distantes, vendo pela internet, pela televisão, aquelas catástrofes acontecerem? Aquelas pessoas estão em harmonia de alguma forma. A gente vai terminar a leitura hoje, porém tem mais algumas coisas aqui que a gente vai repassar, tá? Mas a gente vai terminar hoje, agora, daqui a pouco, faltam poucas páginas. Estou começando a entender por que líderes de negócios bem-sucedidos não são tão cuidadosos na escolha de seus associados. Homens bem-sucedidos... desculpa, eu li não, né? Mas é são. Eu vou ler de novo. Estou começando a entender por que líderes de negócios bem-sucedidos são tão cuidadosos na escolha de seus associados. Homens bem-sucedidos em quaisquer ramos, geralmente, estabelecem o seu próprio ambiente, cercando-se de pessoas que pensam e agem em termos de sucesso. Essa é a ideia. Eu não lembro se eu comentei com vocês, eu estava assistindo esses dias. Eu falei do Guto Galamba, né? Mas eu não lembro se foi exatamente disso. Eu vou falar de novo, tá? Me perdoem se eu estiver sendo repetitiva, mas também que bom que eu estou sendo repetitiva. O Guto estava falando que ele estava num restaurante com um grupo de pessoas, de homens, e eles estavam falando sobre negócios, sobre desenvolvimento pessoal. Eles estavam nessa pegada, que é o que ele busca e é o que ele analisa, inclusive, para uma sociedade, ele falou, né? Eu comentei essa questão de ele analisar, eu acho que foi a questão de analisar, né? Quem ele vai chamar para ser sócio, por exemplo, quem ele vai aceitar ser sócio. E ele estava falando que estavam nessa mesa. E aí, um conhecido, amigo, sei lá o quê, de uma das pessoas que estava à mesa, falou assim, pô, e aí, não sei o quê, tô sem mesa, posso sentar com vocês? Aí todo mundo, sim, pode sentar. Ao chegar próximo da mesa, ele chegou com mais 2 ou 3 mulheres. E aí, o cara já pediu cerveja. E aí, o que acontece? Que eles também estavam bebendo vinho, se não me engano. Ele falou o seguinte: eu não dou brecha
para que as coisas me deem a oportunidade de acontecer de forma negativa. E assim, como todos que estavam ali entendem isso, porque ele falou, daqui a pouco, tá, porque não tinha nenhuma mulher, as esposas não estavam. E simplesmente aquelas mulheres estavam ali com aquele homem, tal, não sei o quê, no kkk, kikiki, e ele percebeu o movimento de todos, né? Ele falou, pô, a gente já tá, tomando um vinho, já não tá plenamente, né, em sã consciência. Daqui a pouco é um ha-ha-ha, ri-ri-ri, tá falando uma besteirinha, né? Então tu tá permitindo com que aquele ambiente te influencie. Ele falou que automaticamente, de uma forma muito educada, todos começaram a pedir a conta. E todos, homens casados, se levantaram e foram embora. Porque eles entendem a força e o poder do ambiente. Quis compartilhar isso com vocês que eu me lembrei. E é sobre isso que eu falo quando a gente tem que, ou deveria pelo menos, né? Tem que não, né? Mas deveria ir minando, ir eliminando, na verdade, o nosso ambiente, né? A gente vai moldando de fato. Só que isso a gente tem que partir de uma decisão nossa, tá? Então ele fez essa pergunta, né? Os homens bem-sucedidos geralmente estabelecem o seu próprio ambiente cercando de pessoas que pensam e agem no mesmo termos de sucesso. Essa é exatamente a ideia, responde o diabo. Observe com atenção que a única coisa que os homens bem-sucedidos exigem é que a harmonia impere entre seus associados. Outra característica de pessoas bem-sucedidas é que elas se movimentam com definições de propósito e insistem para que os seus associados façam o mesmo. Entenda essas duas verdades e você entenderá a diferença que existe entre um Henry Ford e um trabalhador comum. Muito legal a atitude, exatamente, porque eles já entenderam. Já entenderam, entendeu, Isma? E nós estamos aqui entendendo também isso. O limite não é só para o outro, é para nós também. A gente tem que saber se colocar limite, tá? Ó, o livro Força de Vontade não conheço. Não funciona. Ah, o livro Força de Vontade não funciona fala muito sobre isso. Não conheço, mas obrigada por compartilhar, Roberta. Agora me fale sobre o último dos 7 princípios. O último princípio é a cautela. Próximo ao hábito de alienar-se, a característica humana mais perigosa é a falta de cautela. As pessoas alienam-se em todos os tipos de circunstâncias danosas devido ao fato de que elas não exercem a cautela, planejando os movimentos que fazem. O alienado sempre se move com a ausência de cautela. Ele age primeiro e pensa depois, se é que ele pensa. Ele não escolhe seus amigos. Ele aliena-se e permite que pessoas se liguem a ele nos seus próprios termos. Ele não escolhe uma ocupação. Ele aliena-se na escola e fica satisfeito quando consegue o primeiro emprego que lhe garante apenas alimentação e agasalho. Ele convida as pessoas a enganá-lo nos negócios pelo fato de não se informar das regras do negócio. Ele convida a doença, negligenciando quanto a informar-se das regras para ter uma saúde perfeita. Ele convida a pobreza. Olha quanta coisa a gente negligencia quando a gente vai permitindo de forma de forma alienada com que as pessoas entrem no nosso meio, entende? Bom dia, Marcelo, tudo bem? Autoconhecimento é tudo de bom. Esse exemplo é ótimo em mostrar isso. Exatamente. E olha o que ele fala, ele convida a pobreza por negligenciar quanto a proteger-se contra as influências do ambiente daqueles que são orientados para a pobreza. Ele convida o fracasso em cada passo que ele dá ao negligenciar o exercício da cautela para observar o que faz com que as pessoas fracassem. Então entendam que a gente vai permitindo com que as pessoas, sem a nossa observação, com que as pessoas que trazem esse lado negativo, esse lado de influência negativa, a gente vai permitindo com que elas nos acessem. E quando a gente não coloca limite, que foi como o exemplo que eu coloquei ali do Guto, a gente vai
permitindo, lembra que eu falei sobre o cruzamento das energias? A gente vai fazendo com que essas energias se cruzem. E tudo que está à nossa volta vai fazendo com que a gente vá recebendo, mesmo que ínfima, essa energia, ela vá ali sendo depositada dia a dia. Tá? Ele convida o medo em todas as suas formas pela sua falta de cautela em examinar as causas do medo. Ele fracassa no casamento porque ele negligencia quanto a usar a cautela na escolha de sua parceira, e ele usa ainda menos cautela nos seus métodos de relacionar-se com ela após o casamento. Ele perde os seus amigos ou os converte em inimigos, devido à sua falta de cautela em relacionar-se com eles de maneira adequada. A cautela está faltando para todas as pessoas? Não, somente para aquelas pessoas que adquiriram o hábito da alienação. O não alienado sempre age com cautela. Ele cuidadosamente pensa em todos os passos dos seus planos antes de começá-los. Quem é que consegue fazer isso atualmente? Quem consegue fazer isso atualmente? Se a gente olhar para o lado, a gente está buscando aprender a fazer isso, mas se parar para pensar, nem a gente às vezes, tá? Ele abre precedentes para as fragilidades humanas dos seus associados e planeja antecipadamente como resolvê-las. Se ele enviar um mensageiro em uma missão importante, ele manda alguma outra pessoa para ter certeza de que o mensageiro cumpriu a sua missão. Então ele verifica ambos para ter certeza de que os seus desejos foram cuidadosamente cumpridos. Ele cuida de todos os detalhes, detalhes são muito importantes. Mesmo daqueles que parecem sem importância, não existe detalhe sem importância. E utiliza a cautela como um meio de garantir o seu sucesso. A cautela excessiva não é tão prejudicial quanto a falta de cautela? O que você chama de cautela excessiva, na verdade, é uma expressão do medo. Medo e cautela são duas coisas totalmente diferentes. As pessoas não se enganam confundindo o medo por cautela excessiva? Sim, algumas vezes acontece, mas a maioria das pessoas cria para si mesma muito mais desastres e situações danosas para suas vidas pela total falta do hábito da cautela do que pelo excesso dela. Ó, a Roberta colocou, precisamos diferenciar o medo da cautela. Diferenciar o medo da cautela. Qual a forma mais vantajosa de se utilizar a cautela? Na seleção dos associados e nos métodos de relacionar-se com estes. A razão para isso é óbvia. Os associados constituem a parte mais importante do ambiente de uma pessoa. E as influências do ambiente determinam se a pessoa forma o hábito de alienar-se ou se ela se torna um não alienado. A pessoa que exercita a cautela na escolha dos seus associados nunca se permite estar intimamente associada com qualquer pessoa que não traga para ela, por meio da associação, alguma forma definida de benefício mental, espiritual ou econômico. E isso aqui não é errado, gente. É a gente saber para onde a gente está indo e se conectar com as pessoas que estão alinhadas com a gente. Esse método de escolher associados não seria egoísta, né? Porque a primeira coisa que a gente pensa, isso aí é errado. É um método sensível e que leva para a autodeterminação. É o desejo de qualquer pessoa normal encontrar sucesso material e felicidade. Nada contribui mais para o sucesso e a felicidade de uma pessoa do que a escolha cuidadosa de seus associados. A cautela na seleção dos associados torna-se, por isso, a missão de toda pessoa que queira tornar-se feliz e bem-sucedida. O alienado permite que seus associados mais próximos liguem-se a ela considerando os próprios termos deles. O não alienado, cuidadosamente, escolhe os seus associados e não permite que ninguém se torne intimamente associado a ele sem que contribua com alguma forma de influência útil ou benéfica. Último parágrafo. Nunca ocorreu a mim que a cautela na seleção de amigos seria tão definitiva para o sucesso ou fracasso de uma pessoa. Todas as pessoas bem-sucedidas agem com cautela na seleção de seus associados, seja na esfera comercial, social, profissional ou de relacionamentos. Desculpa, ele fez uma pergunta, né? Todas as pessoas bem-sucedidas, é que a gente já sabe a resposta também, né? Todas as pessoas bem-sucedidas agem com cautela na seleção de seus associados, seja na esfera comercial, social, profissional ou de seus relacionamentos. Sem o exercício da cautela na escolha de todos os seus associados, ninguém pode estar certo do sucesso, seja em qual área de atuação for.
Por outro lado, a falta de cautela traz consigo algum tipo de derrota em qualquer área de atuação. Finalizamos assim com um dos melhores capítulos. Vocês concordam? Com um dos melhores capítulos. Amanhã a gente pode finalizar, tá? Tem um resumo e tem um epílogo aqui que eu acho que se tá aqui é porque a gente deve ler, né? Eu não vou ler sozinha isso aqui porque com certeza eu vou ler, então estarei aqui com vocês amanhã às 6 horas pra gente finalizar. Ai, meu Deus, esse livro maravilhoso. Eu falei, gente, esse livro aqui eu vou deixar no YouTube, eu vou deixar nas lives e é óbvio, né, que quem tá na plataforma lá das nossas criadoras também vai ter acesso, tá? Mas eu entendi que esse conhecimento, ele precisa estar nas mãos das pessoas. As pessoas precisam acordar. Jane, não tem problema, a Graça também falou que ficou sem internet, entrou na metade, mas assim, essa live precisa de fato, né, ser aproveitada, já que ela vai ficar gravada, ela precisa ser mais absorvida, tá? Então aproveita para assistir do início ao fim. Combinado? A gente se vê amanhã às 6 horas. Eu vou pensar aqui em alguma coisa, porque a gente também nunca fica à mercê quando estamos com a Raquel. A Raquel sempre inventa alguma coisa, eu vou inventar alguma coisa aqui pra nós, tá bom? Um beijo, até amanhã pra gente finalizar esse livro maravilhoso e tchau!